As 3 maiores cidades da região fecharam o mês de março com saldo positivo na geração de empregos na indústria. Os dados foram divulgados hoje pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Taubaté registrou o melhor desempenho, com a criação de 450 novas vagas de trabalho. Jacareí abriu 100 novos postos de trabalho na indústria e São José dos Campos também fechou o mês com um saldo positivo de 50 novas vagas. Em todo o estado foram criados em março 10 mil postos de trabalho. O resultado é superior ao do mesmo mês em 2017, quando foram criadas 9.500 novas vagas. No ano, houve acréscimo de 23 mil postos de trabalho. É o maior saldo no primeiro trimestre de um ano desde 2013, quando foram criadas 34.500 vagas na indústria paulista. Agora, uma boa notícia para o consumidor do Vale do Paraíba. O preço da cesta básica voltou a registrar queda no mês de março em relação a fevereiro deste ano. Mas a redução foi um pouco menor que no mês anterior, chegou a 0,34%. A pesquisa foi divulgada hoje pelo NUPS, Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais da Unital. Entre as 4 cidades pesquisadas, a maior redução foi em Taubaté, 0,83%, seguida de Caçapava, que apesar de registrar uma redução menor, foi a que teve o menor preço no mês passado. Em Campos do Jordão, o preço quase não sofreu variação e São José dos Campos foi a única cidade em que a cesta básica registrou alta em março, ficando também com o valor mais alto na região. Entre os produtos pesquisados, a batata puxou a redução do preço da cesta básica, seguida do alface e da cenoura. Já o leite de caixa, ovos e feijão ficaram mais caros no mês passado. Em Taubaté, veterinários e protetores de animais perceberam um aumento de casos de sinomose. Transmitida por um vírus, a doença é silenciosa e de fácil transmissão nos animais. Sim, olha, Rose, só para a gente ter uma ideia aí, né, do perigo dessa doença, a taxa de mortalidade é de 85%. E os bichos que sobrevivem acabam tendo que conviver com sequelas. Tudo isso poderia ser evitado com a aplicação de uma vacina, como mostra a reportagem de Sandra Riva e Jefferson Henrique. A Caroline é voluntária e a missão dela é salvar vidas de cães abandonados nas ruas de Taubaté. Mas neste trabalho ela enfrenta muitos obstáculos. O maior deles é proteger os animais contra a sinomose, a segunda maior causa de morte depois da raiva. A gente recolhe muito animal e recolhendo os animais vem muitos doentes com a sinomose já ou incubada ou enfim, ou com a imunidade muito baixa e acaba pegando vírus no ambiente. Eu acho que a vacina ainda é o pior da questão. As pessoas não têm consciência, muitos que a gente conversa nem sabem que tem que dar essa vacina. Ah, mas eu apliquei na campanha de vacinação que a prefeitura dá. A campanha de vacinação é vacina antirrábica, não tem nada a ver com a sinomose, com a parvovirose, com leptospirose. A V8 e a V10, ela protege contra essas doenças. A vítima agora é a Bill. Esta cadelinha contraiu a sinomose há quase um mês. De lá para cá, a situação melhorou um pouco. E mesmo ainda andando com dificuldade, isso já é um avanço, porque ela já esteve pior e não conseguia sair da cama. O tratamento é feito com medicamentos. É bem triste a situação. A sinomose ela é uma doença que ela acaba com o animal. Ela vai acabando aos poucos e a gente, às vezes, ele tem uma leve melhora e a gente acha, salvei o bicho. Na verdade, ele só está decaindo. O principal cuidado que a Caroline tem no dia a dia é manter a Bill dentro de casa, separada dos outros animais. Isso porque ela tem experiência no assunto. Nos últimos anos, ela teve pelo menos 15 cachorros com sinomose. 6 sobreviveram e dos que sobreviveram, alguns ficaram com sequelas. O bebê, por exemplo, é um deles. Na fase ruim da doença, ele tinha dificuldade para se alimentar. Hoje, recuperado, ficaram as sequelas de movimentos repetitivos pelo corpo. Os cães com sinomose ainda apresentam febre, secreção ocular, vômito, diarreia,
convulsões e paralisia dos membros inferiores. Acaba sendo fácil a transmissão através da urina, de espirro, de tosse, de saliva, secreção ocular. E ela é uma doença que tem uma alta taxa de mortalidade. Talvez para os animais domésticos só perca para a raiva. A gente tem uma mortalidade nela de em torno de 85%. E dos sobreviventes, 15% sobreviventes, a maioria acaba tendo sequelas neurológicas, que é um dos sintomas também da doença. O veterinário revela que os casos de sinomose que atende em Taubaté cresceram mais de 100% nos últimos 6 meses em relação ao mesmo período do ano passado. Um dos motivos pode ser o aumento da população de cachorros na rua. É um fator bem grande, que é o número de cães abandonados, que eles são um reservatório da doença, então eles não são imunizados, não passam pelo processo de imunização e eles acabam sendo reservatório. E também fator econômico, a população teve uma queda de poder aquisitivo nesses últimos períodos e diminuiu essa vacinação, aumentando o número de doenças na nossa cidade. A sinomose é uma doença transmitida por um vírus. A maior maneira de prevenção é manter a vacinação em dia. 15% dos cães com sinomose sobrevivem e animais como a Bill lutam até o fim contra uma doença que avança e ganha força. Os animais, eles têm uma força muito grande. É diferente de nós, que qualquer coisa baqueia, qualquer coisa cai. Eles têm uma força que é única nesse mundo. E eles lutam assim, e eles mostram que eles querem viver, e eles fazem de tudo para sobreviver. E quando você vê que o cachorro se entregou, você pode fazer de tudo que a gente não salva mais. Enquanto ele está lutando, você tem que lutar do lado, porque eles sempre se superam. Prevenção para eles não sofrerem, né? E a chuva causou estragos no litoral norte neste fim de semana. No domingo, em Ubatuba, houve pontos de alagamentos nos bairros Taquará, Perequiaçu, Estufa 1 e 2, Itaguá, Maranduba e Saco da Ribeira. Choveu 85 milímetros na cidade. Não houve registros de desalojados ou desabrigados. Em Ilhabela, houve uma ocorrência de queda de árvore no bairro Água Branca. Segundo a Defesa Civil, choveu 84 milímetros na cidade durante o fim de semana. Como fica o tempo amanhã na região, a gente mostra no mapa. Chuvarada em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. Os termômetros marcam mínima de 14 e máxima de 18 graus. Em São José dos Campos, faz mínima de 17 e máxima de 24 graus amanhã. Aparecida marca mínima de 18 e máxima de 25 graus. Dia com chuva também em Queluz, no Vale Histórico. Mínima de 16 e máxima de 23. Terça-feira chuvosa no litoral norte. Caraguatatuba e Ubatuba registram mínima de 18 e máxima de 23 graus. Hoje fez 24 graus em Jacareí. Nos próximos dias a temperatura apresenta uma ligeira elevação. Amanhã faz 25 graus de máxima na cidade. Nesta terça-feira a temperatura fica entre 18 e 25 graus em Guaratinguetá. De volta ao litoral norte, máxima de 24 graus em Ilhabela. Depois do intervalo, no fim de semana de aniversário da cidade de Caçapava, um presente para o bem-estar dos moradores com o projeto Band Saúde. E ainda, histórias que inspiram música. Na semana dedicada a Monteiro Lobato, a gente mostra um projeto que canta os livros do escritor taubatiano. Hora certa para você, 7 horas e 8 minutos.